Fala pessoal, de volta aqui com os nossos conteúdos no canal da Elétrica Racional, ainda sobre projetos de instalações elétricas em AutoCAD. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a leitura e a interpretação de projetos elétricos. Porque se você não sabe ler, não consegue interpretar esquemas elétricos, fica muito difícil você conseguir elaborar projetos. E eu vou além, se você não consegue ler, além de não saber projetar, você não vai conseguir executar as instalações elétricas. Então nós vamos pegar aqui esse projeto e vamos compreender alguns pequenos trechos aqui para a gente ter uma ideia do que se passa dentro de um projeto elétrico, como que nós fazemos a distribuição. Então já aproveita, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like que ajuda demais o canal. Todo o conteúdo produzido aqui é feito com muito carinho para atender as perguntas, as dúvidas que vocês postam aqui no canal. Então não custa nada para você, só que me ajuda demais. Então deixa o like aqui e compartilha esse vídeo com seus amigos, com o seu grupo de escola, grupo de faculdade, com o seu grupo de eletricistas, enfim, com todos os profissionais da área elétrica que você conhece ou aqueles que querem entrar na área elétrica. Dado o recado, vem comigo para a tela agora. Quando nós observamos, então, primeiramente esse projeto de instalações elétricas aqui, eu vou começar partindo desse ponto aqui, ó. Essa simbologia aqui é referente ao meu quadro de medição, ou seja, ao meu padrão de entrada. Então, o primeiro ponto da edificação é o padrão de entrada, que vai receber a alimentação que vem da concessionária. E a alimentação que vem da concessionária, da fornecedora de energia elétrica, pode ser um sistema monofásico, quando é uma fase, um neutro, e você tem o condutor de aterramento no local, e você vai ter que fazer o neutro aterrado ali no padrão de entrada, né? Porque seria o aterramento funcional e não aterramento de proteção, o condutor terra que vai no padrão de entrada. Então esse é o ponto primário ali onde você vai receber os condutores da concessionária. Partindo do quadro de medição, né? Nós temos então os condutores elétricos, que nesse caso aqui, ó, estão identificados como QD1, você tem aqui o cardinal, o sustenido ou a hashtag, né? 16 milímetros quadrados. Significa que essa simbologia que eu tenho aqui, ó, esses condutores aqui, são condutores de alimentação que estão entrando na minha edificação. Esse primeiro representa um condutor neutro, esse traço na horizontal, aliás, na vertical, com um pequeno tracinho aqui na horizontal, é o condutor neutro. Esses outros dois que são apenas na vertical são os condutores fase, e esse daqui é o condutor de aterramento, condutor terra. Então, essa edificação aqui, ela recebe dois condutores de fase, mais um condutor neutro, e temos o condutor de aterramento de proteção. Esse eletroduto que você vê aqui assim, ó, todo tracejado, significa que é um eletroduto que vem embutido no piso. Então ele sai do quadro de medição e ele não vem aéreo, ele vem por baixo, embutido no piso, até chegar nesse outro símbolo aqui, ó, que é o nosso QD1, é o nosso quadro de distribuição elétrica, onde vão estar abrigados os meus disjuntores, IDR, DPS, barramento de neutro, barramento de terra, tudo isso vai estar distribuído aqui, ó, e organizado dentro desse quadro. É o nosso quadro de distribuição. Partindo do quadro de distribuição saem outros eletrodutos, como por exemplo, um eletroduto que vai direto para essa tomada, que é uma tomada bifásica alta. Então a tomada, quando é um triângulo assim, ó, totalmente preenchido, significa que é uma tomada alta, de 2,2 metros de altura, 2 metros e 20 centímetros de altura. É o padrão, pode ser ligeiramente acima, ligeiramente abaixo, de acordo com a necessidade de identificação. Porém, por padrão, são 2,2 metros de altura. Eu já especifiquei aqui que isso daqui é uma tomada de uso específico, de uso exclusivo, né? Então nós temos aqui a tomada que pertence ao circuito 8, tem uma potência ativa de 6.500 watts. Circuito 8, bifásica, como eu já disse para vocês. Então parte do quadro de distribuição e vem aqui, ó,
2 condutores de fase e um condutor de aterramento. Então, 2 fases e 1 terra para essa tomada que é 220 volts. E o eletroduto aqui ele é embutido na parede, ele vai direto pela parede. Quando o traço é contínuo e não é tracejado, assim, ó, quando a linha é contínua e não tracejada, significa que é eletroduto de parede ou eletroduto de teto. Então, essa é a regra. Essa linha de chamada aqui, ó, que eu coloco é para posicionar, então, os condutores de alimentação e denominar aqui o circuito que pertence. Se nós observarmos ainda, partindo do quadro de distribuição, eu tenho esse outro eletroduto curvado aqui, que sai do quadro de distribuição, que está a uma altura de 1,4 ali no seu eixo, né? 1,20 m na sua base, 1,40 m. Então nós temos que deixar ali com uma altura média de 1,40 m no eixo. É claro que em alguns locais o pessoal costuma colocar ligeiramente mais acima, ligeiramente mais abaixo, mas por via de regra, 1,5 m no eixo, 1,40 m ali é o padrão que se adota. 1,5 m é o mais comum de se identificar, porque você tem que pensar que quem for dar a manutenção tem que ter o quadro ali, ó, na vista e tem que ter fácil acesso. A pessoa não vai trabalhar com os braços para cima para poder efetuar uma montagem, uma manutenção. Então temos que pensar na ergonomia, acessibilidade e o quadro, de acordo com a NBR 5410, tem que estar em um local de fácil acesso. Nós colocamos aqui, ó, na parede da cozinha, entre a parede da cozinha e do banheiro, por quê? É um local estratégico de fácil acesso, cumprindo aí a exigência da norma. Conseguimos ter aqui um ponto que é do condutor de maior espessura aqui dos nossos circuitos de distribuição. Então nós temos aqui o condutor de 6 milímetros que vai para o chuveiro, então é uma distância mais curta, isso faz com que eu poupe condutores elétricos, que eu tenha um custo menor com condutores elétricos de maior secção. A cozinha comporta a maior quantidade de condutores elétricos, aí então a maior parte dos circuitos parte dali, e é onde está concentrada a melhor localização para distribuição dos eletrodutos e também dos circuitos elétricos. Por isso, ficou posicionado nessa parede aqui. Então, está estrategicamente posicionado. Se nós observarmos aqui esse eletroduto aqui, ele está passando por dentro dele, estão passando por dentro desse eletroduto 1, 2, 3, 4 circuitos, devidamente identificados como circuito 1, 2, 4 e 7. Nós sabemos, de acordo com a tabela de cargas que eu já mostrei em vídeos anteriores aqui, que o circuito 1 e 2 são circuitos de iluminação, condutores de 1,5 milímetros. O condutor do circuito 4, os condutores, né, do circuito 4 e os condutores do circuito 7 são circuitos de tomadas de uso geral, condutores de 2,5 milímetros, e de acordo com a NBR 5410 de 2004, eu preciso ter pelo menos um condutor de aterramento por eletroduto, acompanhando sempre a secção de a maior bitola, né, a maior secção que passa dentro do eletroduto. Portanto, se aqui eu tenho com 2 circuitos de 1,5 milímetros e 2 circuitos de 2,5 milímetros, o meu condutor de aterramento que passa nesse eletroduto é um condutor terra de 2,5 milímetros. Se eu precisar derivar aqui na caixinha de iluminação para uma luminária, um ventilador de teto, o que quer que seja ali, para a estrutura dessa luminária, eu vou derivar do condutor terra de 2,5 milímetros para um condutor de 1,5 milímetro que vai acompanhar aqui o circuito de iluminação. Mas o que passa dentro do eletroduto tem que acompanhar a maior secção que está passando ali. Esse eletroduto, como nós temos aqui 2, 4, 6, 8 condutores carregados, 4 circuitos elétricos, como fator de correção de agrupamento, eu vou trabalhar com o fator para 4 circuitos carregados. Então, por exemplo, a corrente elétrica de cada um dos circuitos aqui vai ser dividida por 0,65, que vai elevar aí a sua corrente em aproximadamente 35
E isso serve para eu avaliar se vai haver a necessidade ou não de aumentar a bitola inicial do condutor elétrico. O mínimo para a iluminação é 1,5 milímetros, que com 2 condutores carregados. No método B1, nós sabemos que suporta até 17,5 amperes. Porém, se houver a necessidade, e se ficar muito próximo ali do limite da corrente e ao aplicar o fator de correção de agrupamento, extrapolar o que a corrente do condutor suporta, nós passamos para a seção seguinte, desde que ela comporte, então, a corrente elétrica. Então, nesse caso, eu passaria para 2,5 milímetros. Não é o caso, porque a corrente da iluminação aqui é uma corrente muito baixa. Então, nós passamos aqui com 4 circuitos, com 2, 4, 6, 8, 9 condutores, sendo 5 condutores de 2,5 milímetros e 4 condutores de 1,5 milímetros. Sabemos que a taxa de ocupação desse eletroduto não pode ser maior do que 40%. Portanto, eu tenho que saber quanto que esses 9 condutores vão ocupar e aí sim fazer um cálculo para determinar qual é o condutor adequado, qual é o eletroduto adequado para passar esse circuito e não ficar obstruído, porque eu só posso consumir 40% do diâmetro útil do eletroduto. Isso significa que eu posso ter um eletroduto mais espesso aqui, um eletroduto mais fino aqui? Posso. Digamos que eu tenho um eletroduto aqui de 32 milímetros de diâmetro interno e aqui eu tenho um eletroduto de 25 milímetros de diâmetro interno ou de 20 milímetros de diâmetro interno. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Eu só tenho que saber que esse eletroduto aqui, e aí devo identificá-lo como um eletroduto com diâmetro de 32 milímetros, por exemplo, e esse daqui com 20 milímetros ou com 25 milímetros. Quando nós falamos em área útil do eletroduto, nós estamos falando da parte interior, do diâmetro útil da parte interior. Então não faça confusão com diâmetro externo e diâmetro interno. Para a área elétrica, nós sempre vamos trabalhar com diâmetro interno. Pessoal, para a aula não estender demais, eu vou fazer uma outra aula continuando falando sobre esse assunto, mas eu quero saber se vocês estão gostando desse assunto, se ficou alguma dúvida referente ao que eu já falei até o momento. Se você quiser aprender a fazer esse projeto aqui, ó, ter acesso a essa biblioteca no AutoCAD, aprender a utilizar o AutoCAD de forma profissional, compreender como é feito um projeto com planilhas em Excel, planilha de dimensionamento, aprender do zero a entrega do projeto para o seu cliente com listas de materiais, orçamento e planejamento de obra, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo aqui, porque eu estou com uma promoção especial. Na área de membros eu coloquei um material que vai ficar por tempo limitado, então corre, que por enquanto ainda dá para acessar por R$ 27. Exatamente, por apenas R$ 27 você consegue ter acesso a um conjunto de aulas sobre AutoCAD, sobre projetos de instalações elétricas, materiais de apoio exclusivo, planilha, biblioteca, e-books e muito mais. Então, por apenas R$ 27. Acesse o link na descrição desse vídeo aqui, que essa promoção é por tempo limitadíssimo. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, até mais e tchau!